um prazer de apresentar a Kátia Simão. Além de ser a mãe de um excelente funcionário da GE, ela dedicou a parte profissional da vida dela para uma causa muito nobre: como melhorar a qualidade de vida através do que a gente alimenta o nosso corpo. Então, a Kátia é uma consultora, é especialista em corpo e mente saudável. Ela há mais de 15 anos ministra cursos focados em alimentação natural e técnicas de respiração e meditação, oferecendo práticas transformadoras que minimizem os efeitos do estresse e alavancam a criatividade e a produtividade naturais do ser humano. Hoje, com todas as dietas em moda, dietas de zero carboidratos, zero glúten, o aumento de pessoas com problemas de diabetes, pessoas com alto nível de colesterol, o assunto dieta saudável merece uma prioridade muito maior em nossa vida. Mas como a gente lida com toda essa informação na mídia? O que é verdade e o que é fake news, né? Como é que a gente pode acreditar? Quais são os passos básicos que a gente consegue usar para deixar a nossa vida mais saudável? Em nossas conversas anteriores, eu perguntei para a Kátia se as lições antigas a gente ainda consegue praticar hoje em dia. Por exemplo, o prato colorido é o prato saudável. Algumas dicas são simples, são muito simples. Algumas coisas são bem inovadoras, então é importante que a gente saque esses detalhes. Os meus filhos voltam da escola, eles sabem que, papai, Coca-Cola mata, mas suco de abacaxi eu não gosto. Então, eles sabem que o que é gostoso, o que é saudável. Então, o assunto de superalimentos é uma coisa importante tanto no dia a dia, as suas escolhas, e tanto no espírito do que ela vai falar. Então, sem mais nada, obrigado, Kátia, para a sua atenção e participação. Obrigado. Obrigada, Brian. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. O Brian introduziu muito bem a questão e eu acho que, na verdade, todo mundo aqui tem dúvidas na cabeça a respeito de alimentação, o que é saudável, o que não é, o que pode, o que não pode, que efeito, afinal, tem cada alimento no organismo de vocês, não é? Porque a mídia realmente ela espalha coisas que muitas vezes não estão fundamentadas por interesses da indústria de alimentos. Afinal, a indústria de alimentos tem que vender, é o papel dela. Não estou condenando, porque ela tem que produzir, tem que vender, mas muitas vezes ela usa da informação para conduzir vocês a comprarem determinados alimentos que não vão trazer saúde, né? E a função dos alimentos é nutrir, certo? Tá. Nutrir para quê, né? Então, a gente vai começar aqui com uma pergunta. Quantos anos você tem? Então, isso é uma pergunta que todo mundo tem aí já a resposta automaticamente na cabeça. Se eu apontar para uma pessoa, essa pessoa vai saber responder assim, imediatamente, não é? Só que a resposta que você tem na sua cabeça é apenas uma das possibilidades de resposta. É a sua idade cronológica. Tá? É a idade que está nos documentos de vocês, que diz respeito ao movimento da Terra em torno do Sol e em torno dela mesma. Só isso. Né? As outras duas possibilidades são essas duas. A idade biológica e a idade psicológica. A idade biológica diz respeito à fisiologia de vocês, tá? O funcionamento do corpo físico. Dá para ser mensurado pela pressão sanguínea, pela quantidade de açúcar no sangue, pela sua capacidade visual auditiva, um monte de biomarcadores que eu vou mostrar para vocês ali,
que vocês marcam essa idade biológica. Então, vamos supor que a gente encontre uma pessoa na rua e ela não saiba a idade dela, dá para a gente fazer essa mensuração pela idade biológica, mas aí pode não bater com a idade cronológica. E isso acontece muitas vezes. Tá? E a idade psicológica, ela é um pouco mais subjetiva, né? Mas é fácil de vocês entenderem como funciona. Imagino que todo mundo aqui já teve um caso de falar assim, nossa, mas você parece um velho, só reclama. Reclama de tudo, não tem ânimo para nada, não sai do sofá o dia inteiro, não é? Ou o contrário, a pessoa de 80 anos fala assim, nossa, mas ele tem um espírito de jovem, anda de bicicleta, corre, sei lá, é tão alegre, está sempre feliz, não é? Então, a gente tem essa idade psicológica muito clara na mente. A gente só não faz a correlação com aquela idade cronológica. Agora, uma boa notícia. A única dessas 3 idades aqui, que a gente não tem controle, qual que é? A cronológica. E, graças a Deus, ela é a menos importante. Não importa. Realmente não importa. Importa essas duas, a biológica e a psicológica. E elas estão extremamente correlacionadas. Tá? Então, uma pessoa que tem um espírito muito alegre, muito livre, que gosta de viver, a gente tem até um parente muito próximo, tem 92 anos, se não me engano, e ele tem um espírito de uma criança, assim, ele passou pela guerra na Itália, sofreu várias coisas, e ele anda de bicicleta, vai para o centro, ele mora na Moca, vai para o centro de bicicleta, vocês sabem a distância que é. Enfim, ele tem a idade psicológica, não é de 92 anos. Certo? E isso faz com que a idade biológica dele também seja diferenciada. Agora, o contrário também é possível. É possível você ressuscitar uma pessoa, entre aspas, mexendo no biológico dela. Uma das formas é através da alimentação. Aqui são os biomarcadores do envelhecimento que eu falei para vocês. Então, eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês. Esses marcadores, tá? Capacidade aeróbica, níveis de antioxidante, capacidade auditiva, pressão sanguínea, controle de açúcar no sangue, gordura corporal, densidade óssea, níveis de colesterol e lipídios, níveis hormonais, sistema imunológico, atividade metabólica, massa muscular, força muscular, elasticidade da pele, controle da temperatura, limitação visual. Guardem esses marcadores. Alguns, vocês todos já estão acostumados com essa nomenclatura, né? Quando vai fazer um exame no médico, ele sempre fala de alguns desses marcadores, não é? E alguns deles, quando estão desequilibrados, indicam que a sua saúde não está boa. Então, nós temos 10 trilhões de células no nosso corpo e 100 trilhões de bactérias. Sabiam disso? É uma proporção gigantesca, né? Assim, vamos falar um pouco das células primeiro. Gente, todos os órgãos, o corpo inteiro de vocês é composto por células. Todas elas, se estão em determinados órgãos, têm funções diferentes, tá? Mas todas são células. Metabolicamente, elas funcionam da mesma forma, né? Para funcionar bem, elas precisam de nutrientes, que a gente consegue através dos alimentos. Apenas dos alimentos e da respiração, porque a respiração é fundamental. Você fica alguns dias sem comer antes de morrer, né? Mas sem respirar, você fica alguns minutos. Sem água, menos ainda. O alimento é o terceiro ponto que mata você. Mas, enfim, as células, elas precisam de nutrientes. Elas ficam esperando você fornecer esse alimento para elas.
E quando isso não acontece, elas ficam desequilibradas. Gente, quando uma célula está desequilibrada, literalmente, qualquer coisa pode acontecer. Vocês nunca ouviram falar que um tumor, um câncer, acontece quando a célula fica louca? É comum, né, a gente ouvir esse termo. A célula fica louca e ela começa a se reproduzir. Isso quer dizer que ela está desnutrida. Basicamente desnutrida. Isso é muito, muito grave. Então, o nosso organismo funciona bem e as células vão se... Cada célulazinha vai funcionar bem se cada uma estiver bem nutrida, estiver em equilíbrio. E aqui no campo das bactérias, que são 100 trilhões de bactérias, também é a mesma coisa. A gente tem 2 tipos de bactérias no nosso organismo, as bactérias do bem e as bactérias do mal. As bactérias do bem estão sempre em maior número quando a gente está saudável. Quando a gente dá alimento para elas, e elas ficam lá, fortes, lutando pela nossa saúde. E as bactérias do mal começam a crescer em número quando as bactérias do bem começam a cair. Então, nutrir tanto as nossas bactérias quanto as nossas células é fundamental para a nossa saúde. Na medicina chinesa, eles dizem o seguinte: toda e qualquer doença começa no intestino. Toda e qualquer doença, porque é um desequilíbrio desse núcleo bacteriano aqui, que começa a produzir toxinas e começa a desequilibrar todo o seu organismo. Tá? Então, a nossa alimentação atual, ela é super pobre em nutrientes e super rica nessa coisa esquisita chamada xenobióticos. O nome é estranho, mas é fácil de entender. Xeno quer dizer estranho. E biótico a vida, né? Então é estranho a vida. Então o que são os xenobióticos? As coisas que vocês compram no mercado. Os famosos adulterantes. Então adoçante, corante, o saborizante, e todas essas coisas que vão naqueles alimentos, então, suco de caixinha, o pão de pacote, eu não compro muitas dessas coisas, mas, enfim, iogurte. Né? Então, é importante vocês terem em mente que quando vocês vão no mercado, é importante colocar coisas in natura no carrinho. Coisas in natura, quer dizer, aquela parte, sabe, que quase ninguém visita do hortifruti. É isso. Isso vocês devem comprar. E quando forem comprar algo processado, tem que ser minimamente processado. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ter só o ingrediente principal ali, e vocês podem ler isso no rótulo, e mais nada. Por exemplo, café solúvel. Café solúvel é uma coisa que eu compro, eu gosto muito, acho muito prático e gostoso. E se você for ler o rótulo, é apenas café. É apenas café. Então, quando vocês comprarem coisas no mercado, que tem lá no rótulo alguma coisa que você não saiba o que é, tem 3 coisas que você não sabe o que é, nunca ouviu falar, melhor não comprar. Porque corre o risco de você estar comendo um aromatizante muito perigoso. Vou contar uma historinha para vocês até, que muita gente não sabe e que eu gosto de contar para as pessoas terem consciência do que estão comendo. Então, o famoso iogurte ou sorvete de morango. Normalmente vem escrito na embalagem assim, sabor morango. Para quem é engenheiro de alimentos ou trabalha na área, sabe que isso quer dizer que não tem morango ali. Quer dizer só que o sabor de morango está ali. E a indústria, ela é perspicaz nesse assunto, sabe? Por quê? Porque eles fazem tudo do jeito que vocês gostam. Tudo. Então, você quer que o iogurte de morango, que não tem morango, tenha
todo o cheirinho de morango, a cor do morango, a textura do morango, tá bom, a gente vai fazer para vocês, não tem problema. Se tiver assim, você não se importa de não ter morango? Lindo! Então vamos fazer isso. E aí, eles compram o corante mais caro, os melhores iogurtes, as marcas melhores, mais caras, compram os corantes mais caros e melhores. O que quer dizer isso? Quer dizer que você eleva a temperatura do produto, seja ele qual for, abaixa lá embaixo a temperatura e ele fica estável, o corante. Olha, não muda. É o caso do morango, por exemplo, né? Do sorvete de morango, que às vezes você tira do congelador, ele descongela, aí você volta ele para o congelador, ele congela de novo e assim fica nessa coisa e não muda a cor. Quer dizer, esse sorvete é bom, hein? Olha, não mudou nada. Não, quer dizer que ali tem um corante, gente, que é a base de um inseto. Sabe a joaninha? Existe colônias de joaninha para fazer corante. O corante mais caro do mercado é feito a partir de joaninhas. Não é lindo? Olha que maravilha. E a gente come joaninha, sem saber. Os melhores, as melhores marcas. As melhores marcas, porque esse é o corante mais caro, porque ele é estável. Tá? Então, essa é alguns truques da indústria de alimentos, né? Que eu quero colocar essa pulguinha na cabecinha de vocês, para vocês começarem a ler os rótulos. O que tem aqui? Então, tem coisas que vocês não entendem. Como que você compra uma coisa que você não sabe o que é e come? Então, isso sempre ficou uma questão na minha cabeça. A pessoa não sabe o que é, mas come assim mesmo. Tá bom. Só porque o outro come e acha normal. Então, precisa começar a questionar. Então, questionem as coisas. Questionem as coisas. Por que, por exemplo, eu estou abrindo um parênteses aqui. Por que arroz é melhor o arroz integral do que o arroz branco? Por que arroz branco faz mal? Ué, o chinês, japonês, sei lá, come tanto arroz branco, por que para ele não faz mal nenhum? Faz bem até? Porque o arroz dele não é o nosso arroz. Como que é o arroz do japonês? Gruda tudo, né? Ele gruda tudo. Então, o nosso não. O nosso, a propaganda é, quanto mais soltinho, melhor. Não é assim? O mais caro, quanto custa o arroz mais caro? É bem mais caro, que fica mais soltinho, não importa se você vai fritar ele ou se vai fazer de qualquer jeito, você pode fazer ele do jeito que você quiser. Ele vai ficar sempre soltinho. Por quê? Porque ele tem talco. Talco, sem aroma, né? Mas é talco, gente. Não estou brincando. Isso, vocês pesquisem na indústria de arroz, como é que eles fazem o processamento do arroz branco. Eles passam talco. E cada grão, antes de passar o talco, porque o talco é o processo final, né? Mas antes de passar o talco, cada grãozinho ali, depois que eles tiram tudo que é bom do arroz, né? Antes, quando ele era integral, todas aquelas fibras, tal, tirou tudo, deixou ele branquinho, porque ninguém gosta de arroz que não seja branquinho, né? Então, tira tudo que é bom do arroz. Quando ele está branquinho, então passa ele assim, numa esteira, e vai passando uma cera em torno de cada um. É cera mesmo, sabe? Tipo vela. É isso. Para ele não grudar. Ou vocês acham que é a fada que entra lá, a fada madrinha, e fala assim, arroz não gruda. E fica assim, não é. É todo um processo. Então, arroz branco não é bom por isso. Então, o arroz japonês, tudo bem, é diferente. Ele não tem nada disso. E o arroz, eles não são obrigados a colocar no rótulo que eles fazem tudo isso. Tá? A Anvisa permite. É um processo, né? Não é um ingrediente. E o arroz integral, ninguém gosta dele só porque ele é escurinho. Mas, gente, não tem comparação com nenhum outro tipo de arroz. Todos os nutrientes que você encontra no arroz integral, por exemplo, o magnésio, que está envolvido em 300 tipos diferentes de metabolismo. Super importante. O arroz branco tem magnésio? Nenhum. É só amido. Só amido. Então, voltando aqui, eu mexi aqui, né? Gente, o que eu fiz? Tá. Então, aí eu estava dizendo aqui que a nossa alimentação é pobre em nutrientes e muito rica nesses estranhos à vida. Esses estranhos à vida, por exemplo, são esse amido em excesso,
é essa cera que se passa no arroz e todos os adulterantes que vocês comem nos alimentos embalados são todos esses xenobióticos. E aí, tudo isso vai parar na corrente sanguínea. Tudo isso você come, vai lá para o seu intestino, atravessa a barreira digestiva e vai chegar na sua corrente sanguínea. Chegando lá, ela vai caminhar lá, vai para as células, para todas as células do seu corpo. Né? Juntos, eles vão juntos. E vai entrar tudo lá. E a célula, quando esse negócio aqui entrar lá, ela vai falar assim, ai meu Deus, o que é isso? Isso não pode ficar aqui. Isso é lixo. Não pode ficar aqui, tem que colocar isso para fora. E para fazer o papel dela de colocar isso para fora, o que ela tem que usar? Aquilo. Nutrientes. Então, os poucos nutrientes que a gente come ainda estão servindo para tentar se livrar disso aqui. Então, a célula fica desnutrida. Você tem desnutrição celular. Aí a pessoa olha para mim e fala assim, Kátia, olha para mim. Eu estou acima do peso. Como que eu posso estar desnutrida? E aí eu digo para você, aí é que você está desnutrida. A maioria das pessoas acima do peso estão desnutridas. Isso eu posso garantir para vocês. Por quê? Porque tecido adiposo, gordura, gente, não é uma coisa assim, uma capa que a pessoa veste, sabe? E está mais ali, eu preciso me livrar dela. Não. Tecido adiposo é um órgão do corpo de vocês, que é responsável por regular principalmente a parte hormonal. Então, é importante ou não? Sim ou não? Muito importante. Experimenta ficar com a parte hormonal desregulada que você vai ver o que acontece na sua vida. Você vira do avesso, você não sabe mais nem quem você é. Tá? Então, tecido adiposo é muito importante e ele não fica adulterado à toa se você não tiver com desnutrição celular. E quando você está com desnutrição celular, adivinha no que vai mexer? Em todos esses índices aqui. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar doente. E a pessoa fala, não, mas eu não tenho doentes. Não fico, não. Eu praticamente não. Fala assim, mas e você se sente bem assim? Disposto todo dia? Mais ou menos, né? Pô, você sabe, a gente fica cansado, né? Às vezes eu levanto, chega às 10 horas da manhã assim, eu já estou um caco. Então, desnutrição celular. Total. Total. Mas eu tenho boas notícias. Calma, a gente vai chegar lá. Tá, então isso causa inflamação, radicais livres, enfim. As boas notícias. Renovação diária das nossas células. 50 milhões de células se renovam diariamente. Isso quer dizer que você pode começar já a construir um corpo novo. Células novas, mais saudáveis, não é? Então não precisa prestar atenção na alimentação, né, eu acho. Elas se renovam. Tá tudo certo. Elas ficam desnutridas, todo dia se renovam 50 trilhões, vou fazer acho que vai dar certo, não vai acontecer nada. Só que células doentes se renovam como células doentes. E células saudáveis só se renovam como células saudáveis. Então, se você quiser células saudáveis, você tem que começar a nutrir as suas células, sim, e a não ingerir os famosos adulterantes, para não colocar mais lixo dentro do seu corpo. Então, como, né? Porque essa palavra, simplicidade, saiu da cabeça das pessoas e não está de maneira nenhuma associada à comida. É tanto nome diferente, gente. Olha, tem nome de dieta que as pessoas me perguntam que eu nunca ouvi falar. Na verdade, se começou lá atrás com uma coisinha de não pode isso, não pode aquilo. De repente, alguém resolveu escrever um livro que pão faz mal. Não é? O glúten, famoso glúten. Não pode comer glúten. Não pode pão.
Gente, assim, desde que o homem começou a contar a história dele, escrever a história dele, existe pão. E só agora descobriram que faz mal, a gente está vivo. Enfim, tem algo de muito estranho nessa história. Eu não concordo com essa história, não concordo. O problema do pão é outra infâmia da indústria de alimentos. Por quê? Vou contar rápido para vocês, para não perder meu time aqui. Mas, assim, indústria de alimentos quis fazer a vontade de todos e fazer um pão integral macio. Esse foi o grande problema. Não macio, macio mesmo, como o outro, sabe? Igualzinho o outro, não é assim gostosinho de comer, com a mesma textura de um pão normal. Ela quis fazer isso. Bom, eu faço o pão integral meio durinho, eles não compram, então vamos ter que fazer macio. E aí o que aconteceu? Acontece que para fazer daquele jeito, eles têm que colocar farinha de glúten pura, adicionada no pão, para dar aquela elasticidade. O glúten é que faz essa elasticidade do pão. É a única coisa capaz de fazer isso. Pode ver, vocês compram pão sem glúten, parece pão, aquilo parece bolo, né? É bolo, não é pão. Textura de bolo. Diferente. Então, a única coisa que dá textura de pão é o glúten. E aí ela começou a colocar um monte de glúten lá. Porque glúten, afinal, é proteína, ótimo, né? Que maravilha. Vamos colocando, né? O que for necessário aí para deixar o pão bem macio. Deixou o pão macio e começou a intoxicar as pessoas. Porque estava com uma quantidade de glúten acima do que já tem normalmente na farinha de trigo integral. Entendem? Então, esse foi o problema. E não o glúten que já tem naturalmente na farinha. Foi o glúten adicionado. Esse foi o problema maior. Então, simplicidade. Quando vocês pensarem em comida, pensem em coisas simples. Tá? A questão de comer um prato, o prato colorido. Qual que é a questão do prato colorido? A pessoa pensa assim, bom, para comer um prato colorido eu tenho que ir no self-service, porque lá vai ter cenoura, vai ter beterraba, vai ter alface, vai ter tomate, vai ter pepino, vai ter batata, vai ter tudo que eu preciso para colocar um molde, para ficar colorido. Tá? E não é essa a questão. Colorido, por exemplo, brócolis e tomate cereja. Já ficou colorido? Eu não preciso ter todas as cores, assim, todos os degradês, sabe? Todos os tons de vermelho, de branco, de amarelo, de verde, enfim, não. Escolhe o que você vai comer. Pensa simples. Então, quantas pessoas você conhecem que moram, por exemplo, mais no interior, na roça, que come arroz, feijão, alface, tomate e um bife e está super bem? Percebe? Não precisa ser uma variedade, assim, uma coisa que nunca ninguém ouviu falar. Não precisa ser isso. Pense em simples. As calorias. Não pensem em calorias, pelo amor de Deus. Tá? Nutrição não é matemática. Não é matemática. Vou explicar para vocês. A pessoa está querendo perder peso. A pessoa já está com um pezinho a mais, umas gordurinhas que incomoda, quer perder peso. Estou fazendo dieta, por conta própria, né? Estou fazendo dieta. Ah, tá bom, legal. Estou fazendo dieta. Aí, está na rua, tal, foi trabalhar, está na rua, estou com sede, vou tomar alguma coisa. Aí entra num restaurante, quer tomar alguma coisa, pensa assim, um suco, vou tomar um suco. Não, um suco. Quantas calorias tem um suco de laranja? Nossa, deve ter umas 500 calorias. Não, me dá um refrigerante diet aí, por favor. Contando calorias, ela se intoxicou de todas as maneiras possíveis. A pior opção possível. Porque ela acha que as calorias do suco de laranja é que vão fazer mal. Entende? Não contem calorias, esquece esse negócio de calorias. Caloria é importante quando você está falando de doce. Né? De assim, um doce bem refinado, tipo um chocolate. Nem estou falando de chocolate 70% cacau. Estou falando daquele, sei lá, fala o nome de um chocolate, soufflé, isso, exato. Um chocolate que não tem nenhum teor de cacau. Né? Nenhum teor de cacau. Então, sem glúten, já falei, diet light, pelo amor de Deus, são os adulterantes aí. Esquece essas coisas não fazem parte de nutrição. Não fazem parte de nutrição. E o colorido, que a gente já falou,
Então, quando vocês pensarem em se alimentar, alimentos frescos, integrais, minimamente processados, como a gente falou há pouco. Ou seja, estou comprando café, é café, não precisa ter outras coisas, né? E evitar muitas combinações no mesmo prato. Então, 3, 4 tipos de coisas no mesmo prato, tá tranquilo. É isso que você precisa, mais nada. Aqui, olha, um exemplo, tá? 50% do seu prato, vegetais crus e cozidos. Metade dele. Uma proteína que não precisa ser gigante, do tamanho da sua mão. Proteína misturada ali, né, de origem animal e vegetal, e os 25% de carboidrato complexo, ou seja, arroz integral, quinoa, aveia, um monte de outros cereais que vocês podem colocar no prato, sem ser o arroz branco. Voltamos à pergunta. Quantos anos você tem? Lembrando dos biomarcadores, eu não vou deixar vocês esquecerem disso aqui. Então, isso é uma história que eu quero contar para vocês, uma coisa super interessante. Esse médico americano, ele fez um estudo e disse que é possível reverter até 25 anos da idade de uma pessoa. Então, façam a conta. Eu fiz isso tão rápido. Quando eu soube desse negócio, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter 25 anos daqui a pouco. Olha, já tenho, pronto, acabou. Assim. Então, isso, vocês não pulam da cadeira? Eu pulei da cadeira. Eu falei, gente, quem é esse médico? O que ele está falando? Que maravilha é essa? E ele realmente fez esse estudo. E isso ficou comprovado, mexendo em apenas alguns pontos que não precisa virar a sua vida do avesso, mas precisa virar a sua cabeça do avesso, para que você tome a decisão. Essa médica, ela é uma psicóloga, desculpa. Ela fez um experimento muito interessante. Lembra que eu falei lá atrás, idade psicológica e idade biológica que estavam intimamente relacionadas? Pois é. O que ela fez? Ela pegou 70 pessoas de idade entre 70 e 80 anos e levou todo mundo para um retiro no mosteiro. Só que lá, ela mudou todo o cenário. Então, ela colocou o cenário da época que foi o auge da vida deles. Não tinha espelhos na casa, só tinha as melhores fotos da juventude deles. Todos os programas de TV que eles assistiam eram da época. Todas as músicas eram da época. Tudo era da época. E deixou eles lá 30 dias. E depois, lembra dos biomarcadores? Fez todos aqueles exames neles novamente. O que aconteceu? Eles rejuvenesceram. Não vou dizer que 25 anos, não foi isso. Mas eles rejuvenesceram. Os marcadores deles todos aumentaram. De visão, de audição, de pressão sanguínea, de colesterol, muitas coisas. Então, percebe? A íntima relação que tem entre a idade psicológica e a idade biológica, vocês conseguem mexer em uma, alterar uma mexendo na outra. As duas conversam. Então, e onde a gente quer chegar com isso, né? Então, quando eu falo de rejuvenescimento, as pessoas pensam naquelas modelos lindas, maravilhosas, assim, com corpo perfeito e cabelo de Barbie. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você melhorar tudo em você. A sua pele, o seu cabelo, o funcionamento dos seus órgãos internos, a sua disposição física para fazer as coisas, para pensar, para trabalhar, para namorar, para tudo. Então, por exemplo, esse caso. Isso daqui é um exemplo, por exemplo, que ele mexeu no biológico. Ele fez reposição de colágeno. E aconteceu isso no cabelo dele. Então, qual era o problema dele? Era um problema lá no cabelo, que ele tinha que ficar comprando um shampoo especial, não sei o quê. Não. Era desnutrição celular.
Essa pessoa, a mesma coisa. A perna daquele jeito ali é uma inflamação grave. Não é porque a idade, né, tá chegando, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Isso é uma inflamação da pele, muitíssimo grave. A pessoa aqui não é só a aparência que está ruim. Ela começa a sentir dor nas pernas, dificuldade para andar, indisposição, fadiga, um monte de coisa, porque toda a pele dela está inflamada. E quando você mexe com a nutrição celular, tudo isso melhora. Então, cheguei finalmente nos superalimentos. 2 tipos de superalimentos: in natura e o concentrado em forma de suplemento. Gente, tem muitos superalimentos que, se não for da maneira concentrada, você não consegue o resultado que você precisa. Não consegue. Assim, eu acredito que por uma série de estresse que a gente sofre na vida moderna, né, que não é uma vida natural, eu não sei, olha, eu não vou discutir agora com vocês assim, para que o ser humano foi criado, como o ser humano foi criado e qual a intenção de Deus. Não é esse o meu objetivo aqui. Mas que tem alguma coisa errada, tem. A gente saiu do normal, assim. E a gente vive uma vida altamente estressante. Então, a gente precisa de coisas que realmente supram a necessidade de algo que está fora do normal. E, graças a Deus, Deus também inventou os superalimentos. Só que quando se fala de superalimentos, é esse monte de coisa, assim, né? Você encontra tabelas enormes, você vai pesquisar, você fica confuso, mas afinal de contas, como que eu como isso, e aonde, e quanto, e de que maneira, e quanto vai trazer resultado, se eu comer todo dia, se eu comer de vez em quando, como é que funciona isso? Tem todos esses termos esquisitos, isoflavona, licopeno, não sei o quê. Bom, vou simplificar isso aqui para vocês, tá? Nós estamos procurando de verdade diminuir isso aqui, não é? Então, com os alimentos in natura, por exemplo, o primeiro que eu quero apresentar para vocês é a quinoa. Conhecem? Quem conhece quinoa aqui, por favor, levanta a mão. Uau, que maravilha! Mas quantos de vocês comem quinoa todos os dias? Tem uma ali atrás. Ei! Grande substituição. Que maravilha. Quem come uma vez por semana? Você, pode. Diz que o pão integral não é legal, então já não sei se... Você come o pão com quinoa. Não. Infelizmente. Sinto, quem come uma vez por semana? Come a quinoa mesmo, o grão. Porque isso daí, olha, sabe como é, né? Mãe é a última pessoa que pode falar, você sabe como é. É assim. Tá. Enfim, gente, quinoa é a descoberta dos deuses. Esse nome significa grão materno, sabe por quê? Porque a composição da quinoa é semelhante ao leite materno. Ela é riquíssima em aminoácidos, ela possui todos os aminoácidos essenciais. Aí alguma pessoa aqui que entende um pouquinho mais de nutrição vai falar para mim assim, Kátia, mas as tuas carnes, todas elas têm os aminoácidos essenciais. Eu digo, é verdade, mas não de forma equilibrada como no leite materno e como na quinoa. Porque depende, sim, desse equilíbrio. Esse equilíbrio de quanto tem de cada um é fundamental. E a quinoa é o único alimento que se conhece que é semelhante ao leite materno em forma de equilíbrio dos aminoácidos. Então, ele é importante? Não. Gente, se você comer quinoa durante o dia, você está alimentado. Entenderam por que eu falo que é simples? Faz da mesma forma que o arroz. Ou você pode comprar o grão, nunca comprem a farinha de quinoa.
Não comprem. Por quê? Porque, tá vendo o grãozinho dela? Ela é pequenininha, vocês sabem como é. Ela é bem pititica assim. Mas ali dentro está guardado todos esses aminoácidos de uma forma assim muito lacrada. Quando você quebra esse grão, você expôs os aminoácidos e eles começam a oxidar. Então, compra na forma do grão. Bate a farinha em casa, liquidificador, sequinho, lá vai batendo, faz a farinha, pronto. E aí você pode até colocar em cima, por exemplo, de uma banana, ou colocar num suco. Não pode é comer ela assim, crua. É a única coisa que não pode. Do resto, pode de todas as formas. Ou pode misturar no arroz, fazer meio a meio. Tá? Ovo. Superalimento. Ovo é superalimento, gente. Lembram que tinha uma coisa que não pode comer ovo, porque é colesterol e não sei o que, aumenta o colesterol. Tudo mentira. Aumenta o colesterol se você encher o ovo de bacon. Né? Aí não tem jeito. Aí o ovo, não é o ovo, é o bacon que você colocou lá. Ou então fazer ele frito. Também aumenta o colesterol. Aí não. Tem que ser cozido. Ovo cozido. Não tem problema. Pode comer ovo. Gente, ovo, fonte de colina, vitamina do complexo B. Ovo mexido com óleo de coco. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, só falando, terminando o ovo, gente, é super importante o ovo. E não faz mal, desde que ele seja preparado da maneira certa. Então, não deixem de comer ovo. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas Kátia, sabe o que acontece? No lugar onde eu trabalho, não tem cozinha. Então, eu preciso levar um lanche para amanhã, um lanche para tarde. Eu não quero levar pão porque pão engorda. O que eu levo? Eu falo, leva um ovo cozido. Pronto. Também fruta, mas é uma coisa salgada. Então, ovo cozido. Perfeito, é um lanche perfeito. Quem usa óleo de coco aqui? Quem conhece e usa óleo de coco? Agora sim. Conhece. Tá. Quem usa o óleo de coco, então? Quem não usa está perdendo um tempo precioso na vida. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Óleo de coco, você pode usar por dentro e por fora. No corpo inteiro. Tudo. Óleo de coco é uma maravilha. Você pode usar, as mulheres principalmente usam nos cabelos, mas os homens também, viu? Se passar a noite no cabelo, à noite assim, dormir com óleo de coco, vai crescer o cabelo. Por que vocês não lavam o cabelo de manhã? Né? Todo homem lava o cabelo de manhã. Então, pode passar o óleo de coco à noite, dorme com óleo de coco, a cara do Ian. Ele não acredita, viu? Ele só fala, ele só faz quando eu falo aqui. Aí ele fica olhando assim para mim. Nossa, minha mãe está falando para ela. Acho que é verdade, a cara dele. Enfim, mas é sério. Óleo de coco é uma maravilha para tudo, para o cabelo, para a pele. E quando você toma o óleo de coco, gente, eu vou falar a palavra mágica. Ele emagrece. Não! Para que você vai tomar cápsula de óleo de coco? Para quê? Não. Desculpa falar, mas assim. Tá, mas então, eu fico pensando, por que as pessoas tomam cápsula? E jura que você acha mais prático? Bom, porque eu fico pensando no revestimento. Na minha cabeça já fica a cápsula na cabeça, sabe? Então, mas o óleo de coco tem um sabor super agradável, não? Meu paladar nunca foi referência. Referência de paladar em casa é meu marido e meus filhos, o Ian, a Tabata, minha outra filha, porque eu gosto. E, gente, eu tomo óleo de coco, sabe como? Eu ponho no café. Delícia. No café quente ele dissolve, maravilha. Fica uma delícia. Fica muito bom. Fica bom. E outra coisa, sabe aquelas gorduras localizadas? Tira tudo. Eu sei, eu sei exatamente o que eu tenho que falar para vocês consumirem óleo de coco. Tira tudo. Agora vocês gostaram, né? Quanto? Ela fez uma pergunta importante. Quanto de óleo de coco? Quanto de óleo de coco? De 1
a 2 colheres de sopa por dia. Não é muito, gente. É pouco. Eu tomo bem mais que isso. Esse é o que eu passo para as pessoas, porque... Pode falar. Tem algumas reportagens falando que o óleo de coco é pior do que banha de animais. Algumas. Várias. Você sabe por que eles falam isso? Porque óleo de coco é aquilo que eu escrevi ali em cima, olha. Gordura saturada. Só que é uma gordura saturada de cadeia média, não de cadeia longa. E é o único óleo que é assim. Então, na prática, a gente vê que o óleo de coco faz muito bem. Então, o que acontece? Gente, existe uma grande briga aí da indústria farmacêutica, tá? A indústria farmacêutica odeia essas coisas, que solucionam a vida das pessoas sem elas precisarem tomar remédio. Colágeno, por exemplo. Eles odeiam colágeno. Por quê? Só que eles só gostam quando eles vendem, né? Então, eles têm que arrumar, mas não é remédio. Porque o remédio, eles vão vender bem mais caro. Para solucionar o problema lá, eles vão vender bem mais caro. Tá? Então, eles odeiam esse tipo de coisa e começam a fazer esse tipo de propaganda. Os médicos mais conscientes indicam óleo de coco. Eu conheço um monte de médico que indica óleo de coco. Tá? Então, isso não é verdade, isso é mentira. Óleo de coco faz bem, sim. E emagrece? Sim. Por quê? Porque ele quebra a gordura ruim. E faz com que ela entre na sua corrente sanguínea e vá embora. Uhum. Não. Óleo de coco não oxida. Essa é uma das grandes vantagens de óleo de coco. Óleo de coco não oxida. Tá? Vocês lembram uma época que falavam que manteiga faz mal e lançaram a margarina? Destruiu a saúde das pessoas, gente. Porque existe uma grande briga na indústria de alimentos da estabilidade da gordura. Então, o que é melhor? O que é melhor usar? Então, por exemplo, você fala assim, para fritar a batata, precisa de um óleo estável que não oxide, enfim, tem um monte de pontos aí. E aí eles inventam coisas como a gordura a gordura trans, que é a margarina, que ela é estável, ela é extremamente estável. Ela não oxida, mas quando você vai ver o que acontece na saúde das pessoas que consomem esse tipo de gordura, destrói a saúde das pessoas. Tá? Então, o óleo de coco é super saudável. Podem consumir à vontade. Pode falar. É indicado para algum tipo de fritura? Sim, super indicado. Por exemplo, com o ovo. Eu não sei se o pessoal está lembrado, quem participou, que a palestrante falou que o óleo de coco não era bom usar quente. Imagina, ele é super bom usar quente. Vou explicar para vocês qual é o não bom usar quente. Fritura de imersão. Ninguém mais faz, né? Espero. Ninguém faz mais fritura de imersão. Sabe que você mergulha o alimento dentro da coisa? Dentro da gordura? Como? Isso, a batata frita é de imersão. Mas não se deve fazer isso, porque quando você faz isso, você troca a água do alimento pelo óleo. Por isso que o óleo oxida. Tá? Então, não se deve fazer isso com nada, com nenhum tipo de óleo. O que você tem que fazer é colocar um pouquinho lá na frigideira e dourar aquele alimento naquela gordura. Mas não fazer uma fritura de imersão. Isso não, com nenhum óleo. Tá? Porque você troca a água do alimento pela gordura, e não é bom. Também não. Também não. Porque aí fica muita gordura, entende? É um excesso. Né? Então, azeite de oliva. Gente, azeite de oliva é super bom. Azeite de oliva é super bom. Protege o seu coração, reduz a inflamação de todos os tipos. Tá? Usem e abusem do azeite de oliva de forma crua, né? Então, assim, põe em cima da salada, depois que a comida está pronta no prato montado, põe em cima do prato, rega o prato com azeite. Tá? E, finalmente, os concentrados. Eu preciso falar
com vocês sobre isso. Resveratrol. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar em resveratrol? Levanta a mão. Poucas pessoas, mas eu vou falar para vocês de uma forma que todos vão entender. Todo mundo aqui já ouviu dizer que uma taça de vinho faz bem para o coração, não é? Uma taça de vinho por dia. O problema dessa taça de vinho é o álcool. Mas o vinho em si, sendo de boa procedência, realmente ele vai ter o resveratrol. É isso que tem no vinho e nos sucos de uva. Tá? Então, esse é um antioxidante. Hoje em dia, está se falando que esse é o antioxidante mais poderoso que existe. Tá? Então, isso reverte problemas do coração, reverte inflamações como aquela pele, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Então, não é só o colágeno, o resveratrol também tem uma contribuição. Tá? Melhora a cicatrização de feridas. Para vocês terem uma ideia, eu conheço pessoas que fazem suplementação com resveratrol, que estão passando, por exemplo, por um processo de quimioterapia, e elas não têm os efeitos colaterais da quimioterapia em função do uso do resveratrol. Sabe qual é o problema de você comer o alimento? Você não vai conseguir comer a quantidade suficiente de alimento, garantidamente, que tem a quantidade de resveratrol que você precisa. Porque se você, por exemplo, a uva, é só a uva bourbon. É um tipo de uva que tem muito resveratrol. O resto tem pouco. Vende no Brasil, dá para encontrar. Resveratrol de qualidade. Não caiam naquela coisa de resveratrol. Aí vem escrito pequenininho assim, uva desidratada. Não, não é. Tá? Resveratrol. Tem que procurar empresas sérias que fazem resveratrol. E o colágeno, como eu tinha dito para vocês, gente, colágeno é a proteína mais importante do corpo. Proteína mais importante do corpo. Está em tudo. Colágeno não é só a flexibilidade, elasticidade da pele, é aquela, sabe, aquela flacidez que você tem em alguns pontos. Não é isso. E está envolvido em tendão, está envolvido na sua musculatura, em todos os seus órgãos internos, em todos esses lugares tem colágeno. É super importante, colágeno. Tá? Tenham isso na cabeça de vocês. Bom, nesse ponto, essas duas frases resumem o que eu quero dizer para vocês aqui hoje. Só um minutinho, já te atendo. Quero deixar para vocês uma mensagem, assim, antes de vocês começarem a fazer as perguntas. Super importante vocês entenderem que a diferença entre idade cronológica, idade biológica, idade psicológica, só existe na cabeça de vocês, entende? Esse cronológico não manda na vida de vocês. Não manda. O que manda é o psicológico e o biológico. E está assim, ó, a um passo de vocês tomarem a decisão para terem uma alimentação mais saudável, não só alimentação, voltar a comer bem, voltar a respirar bem, voltar a ter vitalidade. Tá? Tudo isso está a um passo de vocês. Então, tomem a decisão hoje. Pode fazer a pergunta. Tem outra pessoa com o microfone agora? Gostaria de dar uma lembrancinha, agradecer pela presença, e aí nós abrimos para pergunta do pessoal que quiser ficar. Kátia, eu só gostaria de lembrar que tem 3 perguntinhas do pessoal que está na sessão de Q&A, tá? Quando você puder responder, só dá o ok que a gente tá bom. Repassar, por favor. Vou responder a dele, então, e aí Perfeito. Na sequência. Obrigado. Testando. Pode falar. Em relação a... Você tinha mencionado do colágeno, né? Há alguns tempos atrás, eu tinha visto um vídeo, mas aí é mais para o pessoal voltado
a praticantes de atividade física, de musculação, a galera que é mais bodybuilder mesmo, né? E eu vi um rapaz mencionando sobre isso, que ele falou que você fazer, segundo ele, né? Você fazer suplementação com colágeno, teoricamente seria você jogar o seu dinheiro fora, porque o seu corpo automaticamente já produz muito. Então, não ia fazer muita diferença. Eu lembro que na época eu tava fazendo a suplementação e aí depois disso eu fiquei tipo, pô, mas se eu tô jogando meu dinheiro fora, realmente não vale a pena. Aí eu peguei e parei, né? E aí agora eu vi você mencionando, eu queria saber se tem esses dois lados da moeda, se é verdade, se não é, enfim. Sim, porque na verdade a tecnologia necessária para que o colágeno ingerido fosse realmente eficiente é recente. Por quê? Porque o colágeno é uma proteína, tá? Proteína é um conjunto de aminoácidos, é um bloquinho ali. Se você tomar isso dessa forma, a eficiência vai ser muito ruim. Então, o que é o ideal? Colágeno hidrolisado, porque ele é cortado em pequenas partezinhas, tá? E essas partezinhas são capazes de atravessar a barreira digestiva e chegar na corrente sanguínea. E o colágeno não pode ser só colágeno, ele tem que ser um colágeno completo, que vem principalmente com vitamina C, porque o corpo tem que receber o combo completo para sintetizar o colágeno. Tá? Então, não é que você vai tomar o colágeno como se fosse uma cola e ele vai chegar lá onde você precisa e já vai colar o negócio. Não, você vai receber o combo para o seu corpo sintetizar o colágeno de maneira mais fácil. E outra coisa, colágeno hidrolisado, quando ele aumenta, quando o corpo percebe que tem uma quantidade maior de colágeno hidrolisado na corrente sanguínea, ele mesmo começa a produzir mais colágeno. Tá? Então, age de duas formas. Porque você fornece todos os instrumentos para ele produzir mais colágeno e porque o corpo começa a sintetizar também naturalmente mais colágeno. Então, funciona sim. A gente tem visto o resultado na prática, assim, de pessoas que, por exemplo, têm problema de joelho e recupera em 2 meses, porque consegue voltar à atividade física novamente, tá? Kátia, então, funciona assim. Kátia, Sim? o colágeno que você está falando é o hidrolisado aqui atrás? Sim. Esse hidrolisado Isso. é de origem animal 100% das vezes? Difícil encontrar colágeno hidrolisado vegano. Eu não conheço. Geralmente é de origem animal. Tá? A pergunta do pessoal, né? A Axa Lima, que está na sessão de Skype, ela pede para que você, por favor, dá dicas de substituição de farinha de trigo, pão e todo glúten. A farinha de arroz integral já ajuda? Farinha de grão de bico, de quinoa e mandioca, o que você acha dessas farinhas? Então, glúten, vamos começar do começo, né? Substituir a farinha de trigo. Gente, não dá para substituir farinha de trigo se você quiser o mesmo resultado. Se você não quiser o mesmo resultado, quiser comer um bolo salgado, ok, você faz então um pão com farinha de arroz, farinha de grão de bico. É bom, farinha de grão de bico é bom, porque tem muita proteína. Farinha de arroz também é boa, mas ela tem amido, ela tem bastante amido, ela só não tem a elasticidade da farinha de trigo. Substituir não tem como. O que eu falo para as pessoas é, você acha que não é bom comer pão? Tá, você já colocou essa ideia na sua cabeça, então melhor não comer mesmo, porque vai fazer mal. Então, come outra coisa. Come fruta, come banana, come ovo. Não tenta substituir pão, porque você vai ficar decepcionado. Não tem o que fazer. É melhor não comer, então. Come um outro alimento integral no lugar. Mas não tenta substituir fazendo pão low carb. Isso é uma coisa que não vai dar resultado, né? Essa é a minha opinião. E quanto a quinoa em flocos, faz algum mal? Qual? Quinoa em flocos? Não, quinoa em flocos? Não faz mal. Eu só acho que não é tão eficiente como a em grão. Ela não é tão eficiente. Ela já passou por um processo de processamento tal, e que não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Ok. E para finalizar, o que você acha sobre o kefir de leite? Posso tomar todos os dias? Kefir de leite. Então, kefir é uma bactéria. Ele fermenta, ele faz um processo com o leite que, sim, melhora a qualidade do leite.
Se a pessoa não tem nenhum problema com lactose, se faz bem para ela a lactose, ótimo, pode continuar consumindo. Kefir é muito bom. Mas pode fazer kefir com água também. Também funciona. Kefir com água é fantástico. É muito bom, tem um resultado ótimo, deixa o intestino funcionando, é lindo. Sim, que eu uso Então, todos os slides, eu esqueci de colocar o meu contato no final, né? Mas, enfim. O site é além da... Ian, exato. Mas, também, se vocês podem acessar também o site, se o Ian estiver indisponível. Não... Mas o site alemdoslimites.com, tá bom? Também tem informações lá. O colágeno que eu utilizo é o Naara, da Junés. É o melhor colágeno que eu conheço. E eu testei em mim e funciona. Então, não tem como. Naara chama. Assino embaixo. Olha lá, já tem alguém que consome também. Pega o microfone. Eu tive muito queda de cabelo e ressecamento nas unhas, que as unhas escamavam. E aí me indicaram o Naara. Eu tomo ele faz 4 meses. E teve resultado? Pois é. Ó, gente, kit Naara é assim, colágeno de tangerina, colágeno de chocolate e as cápsulas Hair Nails. É o que eu tomo. A cápsula é mais indicada para cabelo e unha. Mas é ótimo. O colágeno de chocolate tem um colágeno especial chamado Verisol, que é só para pele, que tira celulite, que tira marcas de expressão, deixa o seu rosto super rejuvenescido. É um milagre da natureza. Não, você toma o colágeno de chocolate de manhã, o colágeno de tangerina à noite e as cápsulas durante a refeição. 2 por dia. Não, mas você não está entendendo. Essa empresa, ela funciona de uma maneira assim, voltada para rejuvenescimento. Ela jamais colocaria algo que interferisse no seu metabolismo. Tá? Uma perguntinha aqui. Sim, Ele me lembrou de uma coisa que já respondo a sua pergunta, uma coisa importante. Quem deu o e-mail vai receber um presente no e-mail, tá? Me disseram que vocês têm uma lista. Sim. Tá? A lista de presença do evento. Então, eu vou mandar um presente para vocês via e-mail. Pode perguntar. Eu tenho uma vida... eu consumo tudo errado. Então, por exemplo, a partir de hoje eu resolvo comer tudo certinho. Certo. A partir de quanto tempo eu posso considerar que as minhas células estão efetivamente nutridas? Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Qual a sua idade? Pode. 45. Então, você passou 45 anos fazendo tudo errado. Então, vai demorar um tempo para você reverter esse processo. Então, demora, começa a dar os efeitos. Em 1 mês você já se sente mais disposta, em 2 meses você vai se sentir melhor ainda, em 3 meses a sua pele já vai estar diferente, enfim, é uma progressão geométrica. Tá? Então, em 1 ano você já vai estar totalmente mudada. Mas é uma progressão, tá? Ok, gente. Oi? Pois não. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Foi um vídeo do YouTube, não é? Mentira, é uma mentira absurda isso. Por quê? Porque o arroz integral ele tem toda uma camada de fibras, de minerais, de vitaminas, de magnésio. É o que eu falei para vocês, magnésio está envolvido em 300 tipos diferentes de metabolismo do seu corpo. Então, como que pode ser a mesma coisa? Arroz branco tem 0 magnésio. Existe uma dieta que o pessoal faz assim de desintoxicação só de arroz integral. E você realmente se sente mais leve, sabe? Você tira toda a inflamação do seu corpo. Então, esse negócio de que não tem diferença é um absurdo. Eu posso mandar para vocês, inclusive, por e-mail,
um material específico sobre arroz integral, que agora eu fiquei realmente brava com isso. Eu vou mandar para vocês, vou incluir esse material, tá? Vou incluir. Gente, muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês, a recepção da GE, o Brian. Fico muito agradecida. E tomem a decisão na vida de vocês, tá bom? Obrigada.